Revolução Industrial e os seus impactos sociais. Hoje, eu e meu grupo vamos dar um breve resumo sobre esse assunto tão conhecido e mostrar como isso afetou a nossa sociedade. A Revolução Industrial teve início no século XVIII e ela foi muito importante porque trouxe várias transformações na economia, mudou o estilo de vida das pessoas e, inclusive, foi a partir daí que teve início ao capitalismo, mas isso será falado depois. Tudo começou lá na Inglaterra por diversos fatores, como por exemplo, lá tinha uma burguesia muito rica e o país ele possuía uma importante zona de livre comércio da Europa. Seu êxodo rural, sua localização que era privilegiada, isso tudo pelo fato de ser perto do mar, então facilitava na exploração dos mercados ultramarinos. A burguesia inglesa ela se preocupava muito com a concorrência, então logo começaram a aperfeiçoar suas máquinas e investir nas indústrias. Bom, também vale ressaltar que o artesanato à mão ele perdeu toda a credibilidade, porque com as indústrias tudo ficava mais fácil, não precisava estar fazendo à mão. A Revolução Industrial trouxe riqueza para os burgueses, porém os trabalhadores viviam na miséria e eram totalmente desvalorizados. Tanto as crianças quanto as mulheres faziam trabalho pesado e mesmo assim ganhavam muito pouco. A jornada de trabalho variava entre 14 e 16 horas por dia para as mulheres e de 10 a 12 horas para as crianças. Os trabalhadores se reuniram e lutaram pelos seus direitos. O ludismo e o cartismo foram movimentos significativos. O ludismo foi um movimento de trabalhadores que se uniram e também se revoltaram contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. A ação organizada dos ludistas consistia em invadir a indústria textil e promover a destruição das máquinas que produziam as mercadorias. Já o cartismo, no documento, defendiam as criações do voto secreto, igualdade dos direitos eleitorais, abolição do voto censitário e remuneração dos parlamentares. No ano de 1848, a luta do cartismo ganhou novo fôlego, com a preparação de uma grande manifestação operária. Essa revolução foi dividida por 3 fases: primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1760 e 1850. Ela estabeleceu uma nova relação entre homem e meio. Possibilitou as produções que transformaram o setor industrial, que deu início a um novo padrão de consumo da energia a ser produzida, como vapor, eólica e hidráulica. Teve novas relações de trabalho e agora a produção artesanal era feita através de indústrias. A segunda Revolução Industrial, entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial, compreende a fase de avanços tecnológicos e novas invenções através do petróleo. A terceira Revolução Industrial foi logo em seguida e agora, como o avanço científico, a industrialização se espalhou por todo o mundo. Foi todo um processo para isso tudo acontecer. Através dessa revolução, ocorreram muitas consequências boas, como a nova relação de trabalho, a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, os avanços nos campos de estudo, o êxodo rural e a urbanização. Mas não modificou apenas os ritmos e as modalidades de organização do trabalho, mas também alterou as formas e estilo de vida, o cotidiano e a cultura de todos os segmentos da população. Tudo isso a revolução trouxe para nós. E como tudo isso ocorreu? Bom, agora você já sabe.